Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à live dos campeões. Dessa vez não está sendo uma live, não está sendo ao vivo. Eu estou gravando esse conteúdo junto com o João Borges, cliente aqui da LM, há mais de 3 anos, já ou 4 anos? Quanto tempo faz, João? Vai para 4 anos já, Para né? 4 Desde anos já, cara. 2017. 2017, né? É. Cara, finalzinho de 2017, né? Já são 4 anos aqui. E por que não estamos fazendo ao vivo? É porque eu sou tímido? Não. É porque João é tímido? Não. É porque João não tem Insta, rapaziada. Então precisamos gravar antes em outra plataforma e transmitir aqui para vocês no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vai estar disponível aqui essa live dos campeões, que não vai ser live, mas tem um campeão aqui na consultoria também. João, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por você ter aceito o convite para poder, enfim, fazer parte dessa transmissão, desse conteúdo. Eu vou começar, cara, com uma pergunta assim, te pedindo para você se apresentar, tá? Vai ser bem tranquilo assim. Fala um pouco de você, quem é você, idade, cidade de onde você fala, com o que você trabalha. Fala um pouquinho de você nesse momento, por favor. Bacana. Bom, pessoal, meu nome é João Borges. Eu sou natural daqui de São Paulo mesmo, SP. Tenho 40 anos, recém-completados aqui nessa última semana passada, né, dia Pô, 16. parabéns, cara. Parabéns. Faz uma Obrigado. semaninha já. Caramba, parabéns. Uma semaninha já Que da legal. contagem regressiva, é o que Legal. dizem. Falam que a vida começa aos 40, mas assim, né? Aí, ó. Eu tive a oportunidade de ter um recomeço, né? Eu trabalho com contabilidade e realmente eu percebi assim na pele, né, o lance da casa de ferreiro, espeto de pau, porque cuidar das finanças, né, de empresas, né, e enquanto você olha as suas finanças pessoais ruindo, era muito, muito, muito desconfortável, né? Uhum. E assim, eu tenho vários hobbies, várias coisas que eu gosto de fazer, né? Mas o lance dos números, ele sempre me pega, né? E tudo aquilo que eu normalmente faço tem números envolvidos, né? Gosto muito de música, por exemplo, né? E tem toda uma codificação por trás. E Sim. gosto de contabilidade, né? Embora não fosse a minha primeira opção na vida, assim, mas é um negócio que eu gosto de fazer, sim. É uma Que coisa legal. que eu curto. E é isso. Boa. Você sabe, João, eu acabei de lembrar, a gente está gravando não está sendo ao vivo, então ontem, dia 22, a live dos campeões foi com a Patrícia Correia, que também é contadora. Que Ai, também é que legal. contador e também falou assim, pô, eu também, né, tenho, né, a facilidade com os números, né, trabalho, só que nas finanças pessoais tem as emoções envolvidas e acabei precisando, enfim, né, contratar o Lucas e tal. E eu também, Lucas, eu sou contador também, né, então temos aí Sim. uma sequência de 2 lives com contadores, mas eu também aqui, né, nessa parte eu entendo, assim, finanças de empresa, basicamente, a gente lida muito mais com número, né? Muito mais com número que informação, com indicador. Quando é a nossa, cara, tem emoções envolvidas, é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho. A pegada é diferente, as decisões são diferentes. Embora assim, Talvez esse seja o gatilho e a armadilha, né, Lucas? exatamente, exatamente, porque você está com a emoção envolvida, é você tomando a decisão, o impacto financeiro é em você, e mesmo que você acompanhe os números, às vezes você tem que tomar uma decisão meio difícil, você não vai acabar deixando de fazer uma coisa A ou B por conta enfim, às vezes por conta as finanças tão apertadas. A gente deveria deixar de fazer, mas a gente acaba não deixando, né? A gente toma uma decisão muito mais pela emoção. Eu entendo total o que você disse. João, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cara, bom, falando de mais de 4 anos já, quase 4 anos que você me conhece. Como que você me conheceu em 2017 e o que você estava buscando quando você me achou em 2017? Cara, eu, eu lembro que eu dei uma gugada, né, para procurar um consultor financeiro, né, mais especializado em finanças pessoais. É, e eu não lembro como que a gente chegou a fazer o primeiro contato. Eu lembro que eu estava com uma colega do trabalho e falando a respeito disso, falando que eu estava procurando ajudas em áreas específicas e finanças Uhum. era uma delas.
eu queria alguém que fosse dedicado nessa área, né, Tá. especializado nessa área para poder me dar alguns insights de coisas que eu não estava vendo, porque Uhum. a bem da verdade, eu já meio que tinha tentado de tudo, né. Então foi mais ou menos esse o lance, né, foi no afã de procurar ajuda mesmo, né, Tá. de Foi procurar, assim, um outro viés e falar mesmo, sabe, é meio que uma terapia, né, falar assim: "Cara, não dou conta, não tô dando conta, né, eu preciso de ajuda", e foi nesse afã mesmo que eu acabei procurando você, mas foi pela internet que eu te achei, Lucas, foi Google, certeza. assim, né? Foi Google. Uhum. Tá, Foi. boa, boa. E o que você estava buscando era para uma questão financeira específica? Era, não sei, o que você estava precisando naquele momento, assim? Quando você começou a conversar com a tua colega de trabalho, o que vocês estavam falando assim? Pô, eu preciso de um planejador para me ajudar a resolver o quê? Quais eram as tuas principais dificuldades na época? A minha conversa com ela começou assim: eu, cara, já estou em busca do meu segundo milhão porque o primeiro não deu certo. Cara, tava horrível, assim. Na verdade, eu precisava de estratégias Tá. para realmente conseguir, vamos dizer assim, não ganhar mais dinheiro, né? Não Uhum. necessariamente isso, porque eu relativamente ganho até que bem. Não era Uhum. essa a questão. Mas assim, um pouco mais de inteligência para efetuar os gastos, para tentar identificar os gargalos, para tentar de verdade ter um pouco de responsabilidade maior, né, com o orçamento. Então era uma educação, uma reeducação financeira, na verdade, Legal. porque resolver as questões, né, de dívidas e tal, que tinha bastante, era uma situação da qual eu já tinha saído algumas vezes, né. Uhum. Assim, com certeza, mesmo com as ferramentas que eu tinha, que não eram tantas como as que eu tenho agora, Uhum. né, eu conseguiria sair daquele lugar, conseguiria Tá. mesmo. Mas o lance de voltar para lá, era assim, era líquido e certo, dava para contar o tempo para voltar para lá, entende? Então Sim. era essa a busca que eu estava, era atrás disso que eu estava, né, por ferramentas para realmente me reeducar de uma forma que eu não voltasse para aquele lugar, né, para Entendi. aquele desconforto, para aquela situação ruim, né. Pô, cara, e eu achei, pô, assim, bem interessante, João. Talvez eu não lembrava dessa parte que você já tinha conseguido sair antes de dívidas, né? Essa parte efetivamente eu não lembrava. E Twice. 2 vezes já, Uhum. caraca. Então, assim, e isso me leva para exatamente para a próxima pergunta que eu tinha para você, porque assim, por coincidência, porque quando você fala assim, pô, eu tinha conseguido sair já 2 vezes, então era a certeza que você sairia de novo, porque você sabe como fazer. E a minha pergunta exatamente é, como é que você resolvia essas questões ou essas dificuldades antes de me procurar? Né? Assim, o que que mudou da gente junto para quando você fazia antes sozinho? Né? O que que teve de diferença entre uma parte e outra? Porque como eu não lembrava, e essa já era a pergunta seguinte mesmo, mas assim, por Legal. coincidência, eu falei, caraca, então se você já resolvia, pô, o que que mudou dessa vez, né? O que que foi diferente? Como é que você fazia? O que que a gente pôde fazer diferente também nesse processo? Bom, eu investia em renda extra, né, eu apostava em renda extra, né. Tá, Como eu acabava tendo algumas boas oportunidades, né, eu acabava entrando exatamente nessa, né. Então fazia uma renda extra, e ali eu conseguia negociar e quitar algumas coisas e tal, e conseguia equalizar os gastos, né. tá, Mas o talvez o ponto maior era esse, né, só que aí era a troco de um investimento de um tempo gigantesco, que eu sacrificava, de repente, de estar ou sim, com a família, com os amigos, ou com as pessoas que eu gosto, ou de estar fazendo coisas que eu gosto mais de fazer, né. sim, Era o lance de se alimentar do estresse, então eu estava sempre correndo, sempre acordando cedo, sempre dormindo tarde, sempre motivado por prazo, prazo atrás de prazo, então, eu acabava preenchendo o meu tempo, né, com esses trabalhos, essa coisa toda, uhum, e acabava não tendo muito tempo mesmo para de repente ficar de bobeira ou fazer alguma coisa que eu
gostasse de fazer, né. Mas era esse o caminho, né, era primeiro Tá. procurar uma fonte extra, né, e o problema é que depois que você terminava de resolver as coisas que eram extras, o dia a dia, ele ia sempre pingando um pouquinho mais do vermelho, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, que acabava levando para essa situação de novo, né. Tá, entendi. Não, boa. E assim, isso é uma coisa, João, talvez eu nunca tenha te falado, mas você é um cara que eu sempre vi trabalhando muito, batalhando bastante. Eu sempre tive essa percepção do que a gente vinha conversando, das reuniões, do acompanhamento que a gente fez. Eu sempre tive essa visão de que você é um cara que sempre, assim, não era por falta de trabalho, né? Talvez tivesse É, alguma o João questão. trabalhador não é aquele lá não, sou eu. Exato, não, você é um cara que eu sempre vi fazer seus corres assim bastante, de fazer o que você pudesse para equilibrar as finanças, mas talvez realmente é o que você falou, os gastos do dia a dia também já vinham crescendo um pouquinho, então você vinha resolvendo esse, que já vinha aumentando, de repente você tinha que resolver esse daqui também, e o do dia a dia de novo né, subia, então tinha uma questão talvez gastar acima do que ganhava com mais frequência, né? Era o que eu chamo de endividamento recorrente, né? Você sempre gastar um pouquinho mais do que ganha, então a hora que você tem que resolver um empréstimo, você tem outro para pegar porque a conta já deu uma desandada de novo, né? Tem a não, isso eu vi de perto e, de novo, assim, eu sei que não é por falta de trabalho, porque você é um cara que sempre correu atrás e corre atrás, né? Enfim, Com sempre certeza. com planos, com ideias, com estudos diferentes, é um cara que eu vejo fazer bastante isso. E, João, lá em 2017, ainda lá atrás, cara, você teve alguma dúvida nos nossos primeiros contatos de que eu realmente ia ser um cara que conseguiria te ajudar? Cara, não. Não teve? Foi incrível por causa disso, assim, eu acho que essa nossa parceria ela deu tão certo, porque desde a primeira reunião que a gente fez, a sua postura, né, aquele lance de marcar a reunião, e aí você cobrava aquele valor simbólico, para Sim, que já desde a primeira reunião a gente tivesse um compromisso, né, e aí, tipo, no final, assim, porque você não tinha falado, que devolveria a grana, entendeu? sim, Eu paguei e falei: "Não, legal", é como se fosse uma triagem, uma primeira, né, abordagem. Eu, assim, entendo, eu não questiono muito o preço, sabe, Lucas. aham, Eu tenho, não sei se isso é defeito ou qualidade, mas eu tenho uma máxima, assim, de que todo trabalhador é digno do seu salário. Você estava dedicando seu tempo e, para mim, ok cobrar aquela taxa, eram R$ 50 era na época. 50, E aí quando você aí, assim, a gente fez uma reunião, tipo, as ideias bateram muito, eu falei: "Cara, tem muita coerência, ele faz parecer fácil as coisas, né, assim, sem aquela venda de: 'Não, porque tal'", não, tem trabalho, muito trabalho, mas é possível e tal. sim, E assim, você ficou empolgado com o nosso caso, você se debruçou sobre aquilo, já na primeira reunião eu não tive dúvidas. E aí que quando você legal. devolveu a grana, assim, eu falei: "Caraca, velho, eu já tinha pago, podia ter ficado com a grana". Eu Sim, ainda falei: "Não, mas não precisa devolver", não. Falei: "Não, é a política aqui, é assim que é, funciona e tal". Falei: "Cara, bateu de primeira, Lucas". Então, assim, eu não tive dúvida, cara. que Ainda legal, que bem, legal. deu muito certo, assim, de cima. Que legal. E até um parênteses, João, porque assim, acho que eu comecei a cobrar essa taxa e terminei mais ou menos em 2017, 2017 e 2018. Eu não continuei, porque essa taxa, realmente é o que você falou, era uma taxa para a pessoa se comprometer com a reunião, né, para vir para a reunião e tal, porque ela sabia, pô, ela já pagou algum valor, já pagou algum dinheiro, então né, vou participar da reunião, é um custo meio que da sala, né, que eu alugava na época, mas a minha política era devolver, porque a triagem não tem custo, né? Só que é Uhum. engraçado que depois eu comecei a ver que mais pessoas se incomodavam com a taxa do que pessoas, tipo, vinham para a reunião. Então eu falei assim, putz, talvez eu esteja perdendo triagens por conta da taxa. Aí eu tirei. Mas eu vou te falar que é legal, porque enquanto eu cobrei a taxa, né, eu não tive reagendamento de reunião. Eu não lembro Você de ter vê como tido muda, né? não lembro de ter tido hoje, lógico, acaba acontecendo uma vez ou outra, mas na época não tinha pessoas desmarcando triagens.
porque é um primeiro contato que a gente não tem nenhum tipo de vínculo ainda, nem de trabalho, nem um vínculo de pessoas, né? A gente não se conhece, a gente fez uma ligação no máximo. Então, Sim. é o momento em que a pessoa, putz, não pude ir, não pude ir. Mas quando ela paga os 50, né, mesmo sabendo que vai devolver, que eu vou devolver ela vindo, tem um compromisso a mais. É engraçado isso. Você me fez pensar um negócio que fazia tempo que eu não pensava, que era essa taxa. Boa. João, o que que você queria atingir? Onde você queria chegar com a consultoria? Com a consultoria, eu queria resolver. Primeiro, eu queria entender, identificar quais eram esses gatilhos, né? Uhum, É, assim, eu quis também que a minha parceira na época, que ela se conscientizasse de que a construção de um patrimônio ela é conjunta, né? Assim como uhum, o relacionamento em si. É, e queria realmente executar gastos de maneira sustentável, de maneira saudável, porque não era uhum. saudável a maneira que a gente gastava, né? Tá. É, aquela coisa não chegava a ser isso, né? Mas era aquela coisa de vender o almoço para comer na janta, sabe? Aham. Então, assim, era sempre tudo muito apertado. E eu queria me livrar disso, eu queria trabalhar com mais programação, com mais tranquilidade e, de fato, começar a construir um patrimônio, né? Não. Eram esses os objetivos iniciais, né? Boa. E o que que a gente fez durante a consultoria para você chegar lá, né? Que passos que a gente deu na consultoria enfim, vocês atingirem o que você atingiu o que você queria na época com a sua companheira? Cara, eu não sei se eu já devo ter comentado contigo, É, mas eu fiz bastante sacrifícios, tá. né? E, assim, eu sempre ponderava, né, tudo aquilo que você dava de dica, né? Falava, ó, dá para ir por aqui, dá para ir por aqui. Porque, assim, eu já vi muitas pessoas, assim, até na internet, hoje em dia tem muito, dos caras que falam assim, não, você tem que aumentar sua receita e diminuir sua despesa. Fala, putz, sério? Caramba, que legal! Agora como? Né? E aí é que É, tá, né? Quando você chega nessa parte do como, né? É que é o problema. E ninguém fala dos sacrifícios que às vezes você tem que fazer. E eu me sim. recordo, cara, de pegar os meus jogos de videogame e ir de ônibus para Santa Ifigênia para vender, para não gastar gasolina, porque o preço de carro, guardar o carro no estacionamento e ir até o lugar para vender os jogos não compensava a venda dos jogos. Mas aí Sim. qual que seria a opção mais econômica? Pegar o bilhetinho único, tentar dentro do período das 2 horas, ir até lá e tal. E, cara, eu lembro que assim, eu tentei de todo quanto é jeito fazer conta e falar assim, não, eu vou de carro. Eu tenho carro, eu vou de carro. E, cara, chegou uma hora que eu tava chorando, porque eu não consegui fazer com que fizesse sentido ir de outra forma que não fosse de ônibus. Mas, Uhum. assim, eu fui, cara. Eu fui assim, acreditando que, pô, vai valer a pena, cara. Vai valer a pena. Porque é o lance da autorresponsabilidade, né? É aquele negócio. Às vezes você não tem culpa daquilo que fizeram com você, mas você tem total responsabilidade do que você vai fazer com o que fizeram com você. Sim. Então, então dependia disso, né? E eu me recordo muito dos sacrifícios, né? Das coisas que Tá. eu corri atrás para vender e tal, e de coisas que de repente, poxa, o que eu posso cortar aqui de benefício individual e o que eu posso manter de benefício que é coletivo, sabe? Uhum. Olhar o orçamento e às vezes deixar de fazer uma trilha em troca de fazer uma viagem com a família, que o custo era parecido e às vezes era menor, Tá. sabe? Às vezes de deixar de fazer um happy hour com os amigos e de repente privilegiar sei lá, um churrasco em casa, sabe? Coisas assim, que aí Uhum. você vai fazendo conta e fala assim, pô, dá para tornar a coisa divertida, dá para fazer a coisa acontecer sem necessariamente você abrir mão da sua vida, né? Então, Legal. esse lance também foi muito importante, assim. Foi um aprendizado, né, cara, para você. Pô, com certeza. Pô, que legal. Assim,
Eu sei que, lógico, né? Eu sei o resultado, né, da sua união anterior, né, do seu casamento anterior, então não dá nem para falar se valeu a pena para a relação, porque é óbvio que a gente sabendo o resultado final, a gente sabe, né, enfim, pode ter feito sentido ou não, esse sacrifício, mas do ponto de vista de aprendizado, cara, você acha que valeu a pena? Tipo, o que talvez não a questão, né, do jogo e tal, mas assim de você parar e pensar em como é que eu vou fazer mais conta. Você fazia isso antes ou tipo, foi um aprendizado mais intensificado durante a consultoria? Ah, Lucas, fazer ninguém faz, cara. A gente fala que faz de cabeça ali e tal, arredonda, que não sei o quê, tal. O princípio do conservadorismo contábil, né, que é aquele, assim, para as despesas você arredonda para cima. Fala pessoal, a gente teve aqui uma questãozinha técnica durante a gravação, mas vamos lá, João. Você estava na parte em que se fosse, pô, ninguém faz, né, esse tipo de avaliação, de conta, e se ia começar a falar do princípio do conservadorismo na contabilidade, né? Exato, exato. Porque, na verdade, a gente precisa pensar nas despesas, se for para arredondar, né? A gente arredonda a despesa para cima, né? Sendo prudente nos gastos para cima e Sim, a receita para baixo, né? Mas a sim, conta que a gente faz de cabeça não é essa. Você sabe, não, vai dar, fica tranquilo, né? Não, dá sim. É essa continha que a gente faz, é o dá sim, né? E às vezes não dá, né? às vezes não dá, exatamente. É, Essa contabilidade mental às vezes falha um pouquinho, né, cara? e a gente usa isso, cara, e acaba se sabotando, tanto nas finanças como também se você tiver num processo de plano alimentar, né, que você precisa colocar lá e tal, né, as nutricionistas e tal, os nutrólogos sempre falam, cara, anota, anota. Ah, não, não, você É, acha que de olho, você acha que tal deu? Não, cara, vai lá, pesa bonitinho, porque senão você não atinge seu objetivo. é, Sempre vai passar da conta e é sempre para pior, nunca é para melhor, né? é. Então, Co- Né? Nunca é comer menos do que imaginei, né? Sempre é comer mais com isso, certeza, né? isso, exatamente. Boa. E, João, o que que foi mais importante para você durante esse trabalho, durante essa consultoria? Sem dúvida, a reeducação, né? Tá. E assim, uma outra coisa que é a afirmação da minha capacidade mesmo de me reinventar, Uhum. né? De pensar, refletir ali no que dava, o que dava para fazer, né? No que de repente eu sou bom, ou o tipo de coisas que eu gosto de fazer, né? Então, nesse Legal. processo, a gente revisitou esses temas e isso foi bastante importante também. Caramba, que legal, que demais, que demais. Isso é bem importante porque a gente, na hora de falar de renda extra, a gente não fala só sobre vamos fazer renda extra, é assim, como fazer buscando coisas que você já gosta, né? Sim. Buscando coisas que hoje eu chamo esse exercício de exercício da limonada. Não sei se já chegou a ver em alguma live minha, mas eu falo sobre esse exercício. O que a Não. gente trabalhou na consultoria hoje tem um nome. Só que é uma forma diferente, né? Não é personalizada como eu fiz com você, né? De olhar Uhum. as tuas habilidades, mas é como uma forma da pessoa buscar as suas próprias habilidades e pensar e buscar essa, assim, o que que ela hoje já faz ou o que que ela pode fazer ou voltar a fazer que gera uma grana a mais também, né? Que foi muito Legal. do por onde a gente foi também com você, né, cara? Sim, com certeza. Você foi por uns caminhos bem interessantes, de contador para músico, né? Então você foi É, por por uns caminhos bem legais, cara, nesse processo. é verdade. Boa. João, mudou alguma coisa para você depois da consultoria? Né? Essa é a primeira pergunta. Se mudou alguma coisa depois, você atingiu o que você queria ou chegou perto disso, pelo menos com a consultoria? Como é que foi esse processo? Então, se mudou alguma coisa e se você chegou onde você queria chegar?
Mudou sim, né? Mudou muito, na verdade. Né? Eu cheguei na consultoria com um caminhão de dívida, né? Eram muitas coisas assim. É, eu lembro que a gente conversou até mesmo sobre o que as pessoas às vezes fazem em outros países. Eu não lembro se era nos Estados Unidos que você tinha comentado sobre a pessoa física pedir falência, né? Sim. É, que eu olhei, eu falei, cara, se eu não tomar cuidado, eu posso começar a cogitar esse tipo de possibilidade, né? Uhum. Então eu cheguei assim a um nível bem hard, né? E eu consegui sair disso, né? E muito assim, pelo contrário, né? Eu comecei a ver as possibilidades de guardar dinheiro, né? E assim, com técnicas muito simples até, Sim. né? Sacrifício quase nada, né? Aquele lance da galinha papuda é muito show de bola, Sim. né? É um negócio muito legal assim que você faz e você nem sente, e aí tipo ao final do período você junta uma graninha, né? Assim, eu tenho algumas fontes de recebíveis assim, tenho uma graninha legal guardada assim para um futuro próximo, para alguma coisa que eu planeje fazer. E tem assim dado muito certo, né? As minhas finanças elas são saudáveis, né? Que bom. Eu consigo hoje equiparar os meus gastos, comprar uma bobeira que eu queira, né? Assim, fazer as coisas que eu gosto, né? Então, é aquele negócio, né? Antes, eu decidia, tipo, do nada, assim, dava na telha, falava assim, vamos descer lá para Caraguá para dar uma volta e tal, né? Meu pai tem uma casinha lá. Vamos. Só que assim, esse vamos, eu não tinha a grana disponível na conta, vai, para você abastecer, para você poder comer lá e tal, e fazer as coisas, ia tudo no vamos, né? Hoje eu posso dar essa louca de vamos e eu sei de onde eu tirar. Eu posso pensar assim, falar assim, caraca, eu tenho uma grana ali e tal, não sei o quê, tá guardadinha, é para essa finalidade, né? Legal. Eu tô assim em busca hoje de constituir uma reserva de emergência bem sólida, né? Uhum. É isso que eu gostaria de fazer, né? Antes de partir para esse meu novo desafio para onde eu estou indo, né? Uhum. Eu queria fazer essa reserva de emergência mais robusta, né? Tá. E eu estou trabalhando nisso, mas ainda não cheguei. Talvez esse seja o meu objetivo agora, né? Constituir essa reserva de emergência mais robusta. Legal. Mas dos demais, cara, hoje eu posso dizer, eu ganho mais do que eu gasto e eu não preciso recorrer a uma renda extra, tanto que hoje eu pego o serviço assim que eu quero, né? E é engraçado que hoje que eu tô bem de boa, assim, aparece muita coisa legal para fazer. E aí você faz assim no tempo que você tem, com a disponibilidade que você tem, né? Acaba sendo bem mais prazeroso fazer as Que coisas, né? demais. Que É, demais. E, João, não sei se você já pode, mas você quer falar um pouco desse novo desafio, cara, que você tá indo abraçar? Como é que foi também para você? é, assim, não tem como dar muitos detalhes, né? É. Mas hoje eu estou indo para uma sociedade, né? Estou investindo numa parceria, né? É com um amigo já de longa data, né? A gente já Uhum. trabalha junto há muito tempo, né? E a gente está indo para esse desafio, né? O lance todo essa semana, inclusive, eu tive uma conversa com o meu diretor, né? A gente vai comunicar a equipe essa Uhum. semana ainda. Eu acho que amanhã é o dia. Então amanhã vai ser um dia de fortes emoções, assim. É, hoje eu cuido de 17 pessoas, né? E Sim. a gente está há 2 anos juntos, então vai ser um baque para eles, né? Vamos ver como a gente vai administrar isso, mas Sim. é, assim, eu não vislumbrava, por exemplo, sair de um lugar que é um lugar seguro, tranquilo, onde eu ganho putz, super bem, é uma empresa muito sólida, né? Tá há mais de 350 anos no mercado, então, cara, tem capital aberto É. na bolsa, nas principais metrópoles, assim, para um desafio onde eu provavelmente, assim, não vou começar do zero, zero, mas Sim. é um novo desafio, né?
E o meu diretor, ele não conseguia entender, ele falava: "Cara, como, tal?". Eu falava para ele: "Cara, a gente teve uma conversa, acho que de quase 2 horas", e ele falando: "Meu, você está em ascensão aqui, a gente tem planos para você, você você tem um monte de oportunidade, tem um monte de coisa que a gente conta com você". Eu tive que falar com o nosso CEO sobre a sua saída, e cara, eu não estou acreditando, como é que pode e tal. A gente teve um papo mesmo de pai e filho, né. Uhum. E eu falei para ele: "Cara, eu cheguei numa situação que eu posso me permitir ir atrás de um desafio que me brilhe os olhos. Eu não Sim, preciso mais ficar aqui pela grana, não preciso ficar aqui pela segurança". E eu sim. consigo olhar os desafios e escolher aquele que me brilha os olhos, né. Eu tenho essa condição hoje. É como se eu tivesse sido liberto, né. Hoje é interessante falar isso, né, porque a empresa que eu trabalho, onde eu trabalho, me dá liberdade, eu tenho, assim, um clima super bacana, é gostoso estar lá, né, financeiramente é muito bom, Sim, mas ela me suga toda a energia em algo que sim, não me brilha os olhos de fazer. entendi. Então eu não tenho um stress relief ali, um lugar onde eu possa, de repente, fazer algo que eu gosto, porque quando chega essa hora, eu já estou mais com energia, eu não quero fazer mais nada, entende? Sim, E essa nova oportunidade está me reoxigenando, que sabe? Eu legal. tô por isso que eu falei no começo, né, da transmissão, que a vida começa aos 40, e é exatamente nesse momento que eu estou partindo para esse novo desafio, acabou Que legal. calhando, né. Sim, total, É, total. Não, e é bem legal, João, porque assim, de certa forma, ano passado, né, 2020, a gente chegou a conversar uma ou duas vezes sobre esse desafio também, né? A gente chegou a fazer algumas contas e como é que faz e como é que não faz e tal. sim, Esse ano sim. também a gente conversou e foi bem interessante ter participado, né? Desse processo e hoje ver que, pô, agora vai, agora foi mesmo, conversamos, né, você e teu amigo, agora teu sócio, e agora vai, já comuniquei meus diretores, já comuniquei as pessoas que estão acima de mim na hierarquia, e agora foi, né, agora vai acontecer, Isso, isso foi isso. bem legal mesmo, cara, ter acompanhado esse processo e agora essa finalização desse processo para iniciar um outro, né? Mas Sim, esse final desse exatamente, processo, que demais, exatamente. que demais. É o: Boa. "Lucas, socorro, me Foi, ajuda". foi. Foi exatamente assim. Ano passado, esse ano, a gente fez É. bastante isso. Boa. João, cara, minha última pergunta agora. É uma pergunta que, assim, ela pode parecer estranha, mas eu quero fechar minhas lives com ela, porque essa é uma curiosidade que eu tenho, tá? Porque, assim, a minha profissão, embora eu seja planejador financeiro pessoal, né, esse é meu nome técnico, né? Cada Uhum. pessoa, cada cliente, cada aluno enxerga o que eu faço de uma forma diferente, enxerga a minha entrega de uma forma diferente. Então, assim, eu quero entender para você, se eu te perguntasse o nome da minha profissão, como é que você me definiria ou definiria o meu trabalho? Como é que seria para você? O que que você hoje, enfim, qual seria a tua definição? Ah, cara, parceiro de sonhos. Parceiro de sonhos? Que Com demais. certeza, velho, com certeza. Porque assim, é aquilo que eu te falei, Lucas. Você foi além dos discursos, né. Se a gente vai sei lá, numa palestra motivacional ou coisa assim, o cara mexe ali com o seu brio, até mesmo falando sobre ele consegue te levar para um lugar onde você está. E ele Uhum, consegue fazer você visualizar o lugar onde você pode chegar. Só que uhum, existe um caminho daqui para lá, né. sim. E esse caminho, quando esse cara ele desliga o microfone e desce do palco, é você que faz sozinho, né. Então, assim, você não, você provoca a gente para dizer: "Não, quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar?", e tal, isso e aquilo. Então, a gente reflete sobre isso e visualiza onde a gente quer chegar. E aí você fala: "Bom, deixa eu analisar seu cenário atual. Seu cenário atual é esse. E aqui são algumas possibilidades de caminho para você poder chegar lá. Tenta esse.
E aí, assim, quando a gente vai para a próxima reunião, e aí, como é que foi? Né? Putz, deu certo, não deu? É, então, cara, é muito diferente. Não tem como. Você tá ali, você tá sonhando com a gente. E a Legal. alegria, né? E a alegria que você demonstra, né? Quando a gente partilha uma vitória, seja ela do tamanho que for, Sim, é, assim, a gente vê que a gente não tá só, cara. que Isso legal. é, isso é fenomenal, cara, de Que verdade. legal. Cara, eu vou te falar, cada vez que eu faço essa pergunta, eu ouço uma resposta diferente. Então, parceiro de Aham. sonhos, não tinha ouvido, fiquei bem feliz em saber, né, desse nome, dessa definição. Eu já ouvi salva-vidas financeiro, mentor financeiro. Então, assim, nessas 3 lives já que eu já gravei, são coisas diferentes e ainda tem outras, né, lives, então talvez eu ouça também definições diferentes, isso é muito legal. Isso enriquece muito para eu saber, assim, pô, o que que eu estou fazendo certo, o que que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo que pode, né, não tá tão bom, que ainda pode ter caminhos diferentes também, caminhos de crescimento, né? Mas, cara, É isso. brigadão, João, por você ter topado participar aqui da Live dos Campeões, ter gravado comigo logo após seu trabalho também, então, um dia que você falou, pô, né, tô aqui trabalhando, você ainda teve energia para estar aqui comigo, obrigado por essa participação. A gente está gravando à noite, né? O pessoal foi vendo aqui, estava claro, agora já está escuro, então foi gravando no final da tarde, começo da noite. E brigadão. João, você quer deixar um recado final para as pessoas, algo que você queira, enfim, falar para quem está assistindo a gente, seja sobre o que for, sobre o teu trabalho, sobre o que for, se, enfim, alguma recomendação, alguma dica é contigo agora. Agora eu não vou nem perguntar mais nada, agora é com você. Cara, eu acho que uma coisa que é bacana dizer é que é possível, né, a gente mudar o nosso patamar, vou usar uma palavra que todo mundo está usando, né, mudar o nosso mindset, né, Uhum. é possível fazer isso. Eh, assim, e não é fácil, né, não é fácil porque mexe com o seu costume e tal, mas vale a pena, cara, vale muito a pena. E uma outra dica, assim, que eu dou é tentar curtir, cara, tentar curtir esse processo, sabe. Curtir porque, eu lembro quando eu estava, negociando para vender a minha guitarra, né, eu vendi ela para a mãe de um amigo meu. E Uhum. aí ela me encontrou e tal, aí ela falou assim: "Vixe, meu filho vai ficar muito feliz com isso daqui e tal, vai ser uma surpresa para ele, porque ele vai fazer aniversário". Aí eu falei assim: "Tá, mas, você já assim, você sabe, né, o que que é que ele queria e tal mesmo? Era uma guitarra?" Aí ela falava assim: "Ah, é um negócio lá que quando ele aperta o botão lá faz um barulho de gato miando, uma coisa horrível, mas ele gosta, né, eu vou fazer o quê?" Aí eu falei: "Ah, não, é guitarra mesmo, né", porque era o overdrive, né, com a distorção e tal. Porque vai que ela compra o negócio e dá E para o não filho era. dela e não era, né. Então assim, teve, assim, alguns casos, né, assim, a gente foi passando ali processo a processo e tal, cara, eu fui curtindo as coisas, né, Legal. antes mesmo de dar certo, assim, né, e acabou que foi uma consequência, as coisas foram acontecendo em consequência, né, os resultados que eu fui buscar, assim, no final das contas, eles acabaram nem sendo tão importantes, o resultado em si. Mas a Uhum. construção do caminho, ela fez com que eles fossem acontecendo naturalmente, sabe. Legal. E ficou para a vida agora, né, ficou para a vida, encerrar o ciclo, ao invés de ficar fazendo aquele monte de promessa olhando para os fogos, eu tô lá debruçado no meu orçamento, É revendo isso. e tal, não sei o quê. Ele faz parte das minhas promessas. Aí depois que eu olho ele, eu falo assim: "Bom, isso aqui dá para prometer, caso contrário, não, né". Que demais, João, que demais É mesmo, isso, cara. cara. Brigadão por você ter topado. Eu vou pausar aqui a gravação, fazer só o fechamento aqui, mas brigadão de novo por você ter topado, pelos teus recados. Cara, ia falar, né, deixar a tua rede social, mas você não tem Instagram, então vamos deixar só o João mesmo, beleza? Tá certo? Tá bom. Mas, cara, brigadão mesmo. E, galera, quem viu aqui, então, essa gravação, obrigado por vocês terem acompanhado do começo ao fim, ter visto, enfim, uma parte dessa transmissão, desse conteúdo também. Galera, muito obrigado. Como eu sempre encerro minhas lives, abração e fui! É isso aí.